na hora certa. E tem sido dias de crescimento, estar com vocês, compartilhar das suas histórias, né, aprender com vocês tem sido realmente muito bom e é uma honra também poder partilhar um pouquinho. O meu desafio hoje é poder falar alguma coisa, sintetizar alguma coisa em 30 minutos, porque a menina é verborrágica, a menina gosta de falar. Então, Marina, né, as Marinas aí, Luz, todo mundo, por favor, me ajudem aí com o horário, porque o meu desafio é conseguir falar alguma coisa, sintetizar alguma coisa em 30 minutos, que é um desafio para mim. A menina é faladeira. Gente, muito bom estar aqui com vocês. E o meu tema é saúde integral e espiritualidade. É impressionante, porque esse é um assunto importante nos dias de hoje, porque a própria medicina, ela já reconhece o quanto que a espiritualidade é importante. Coisa que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é como se as duas partes elas não casassem, né? Fossem coisas opostas, né? E hoje, cada vez mais, através de pesquisas científicas, através de vivências, hoje já se sabe que a espiritualidade ela é uma parte muito importante, né, da vida da pessoa. Inclusive, se vê uma estimativa de pessoas que estão na UTI, se a pessoa tem uma fé e se a pessoa tem uma crença, a probabilidade dela se recuperar é muito maior. Então, isso já está enumerado, isso já está em artigos científicos. Então, hoje a medicina já se dobra para esse fato de que a espiritualidade é algo muito importante na nossa vida. E para eu falar um pouquinho disso, eu tenho que conversar rapidinho com vocês, contar como que foi essa minha história, essa minha imersão nessa parte eu já ia falar da sexualidade, porque a sexualidade também é uma fala minha, mas de hoje é a espiritualidade. Da onde surgiu esse interesse, né, de imergir nessa área, de conhecer mais sobre essa área. Eu não sei vocês, mas eu, em algum momento da minha vida, me deparei sobre essas questões filosóficas, né? Para que estou aqui? Para que serve essa vida? Para que serve essa existência? A vida é só isso? A gente nasce, a gente cresce, aí a gente estuda, aí a gente trabalha, e aí a gente casa, a gente tem filho, e a gente ganha dinheiro, a vida é só isso? Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas, em algum momento na sua vida, já se perguntou, já se questionou qual é o propósito disso tudo, né? E eu tinha muito esse questionamento, e eu fui uma adolescente extremamente melancólica, introspectiva nisso. Então, eu olhava para as mazelas do mundo, para as tragédias, isso me incomodava muito. E eu perguntava, para quê? Para que tudo isso, né? Qual é o propósito de tudo isso? A vida é só isso, né? Então, nessa minha busca por saber o porquê, né? Os porquês, as interrogações, foi que realmente eu tive a maior experiência da minha vida. E, obviamente, que se eu fosse contar aí uma outra reunião, não vou poder detalhar, mas foi que eu tive a minha experiência com Deus, né? E aí eu não estou falando de religião, com todo carinho, hoje eu vou falar um pouquinho de espiritualidade e eu tenho uma abordagem cristã, mas muito carinho e muito respeito para você que tem outra fé, né, para você que tenha outra religião. E eu vou falar um pouquinho dessa cosmovisão bíblica, né? Eu vou falar de Bíblia, eu vou falar um pouquinho de cristianismo, que é a minha cosmovisão, e foi onde eu tive uma experiência, um despertar. Quando eu tive esse despertar, eu era uma pessoa extremamente melancólica, uma pessoa meio depressiva, questionava tudo no mundo, as mazelas, as tragédias, por que acontece tanta coisa ruim. E nessa minha experiência espiritual, que não foi relacionado a uma religião, uma igreja, mas foi algo sim, eu e Deus, né, no no quarto da minha casa, foi ali que eu comecei a sentir e ter as minhas primeiras experiências, né? Como Deus parece que para algumas pessoas é algo abstrato, né? Como ter uma experiência com Deus, como sentir Deus, né? Que Deus a gente não coloca numa caixa, né? Ele pode se manifestar para a gente de várias formas, né? Ele se manifesta através da presença dele. Muitas vezes a gente não pode ver, mas a gente pode senti-lo. A gente vê através das evidências, às vezes através de pessoas, através de uma palavra, através de uma canção, através da natureza. E eu, nessa busca, eu comecei a ter as respostas que eu precisava, e isso me mudou de dentro para fora, né? Meus valores mudaram, meu objetivo de vida mudou, e meu comportamento mudou,
e isso teve um reflexo muito grande em tudo que eu era. Então, desses reflexos, nesse momento em que eu tive essa experiência, eu era estudante de direito, eu estava indo para o terceiro, quarto ano de direito, eu tinha uma carreira já pré-definida, eu sou de uma família que vários membros da minha família são da área do direito e também muito interessados na política, essa era uma área de influência muito comum dentro da minha família, então a minha carreira ela estava praticamente já predestinada. Eu era estudante de direito, eu era assessora política na minha cidade, a assessora política mais jovem da prefeitura, já tinha um cargo comissionado dentro da prefeitura, já tinha uma influência política, né, com pouca idade. Então, a intenção era que eu me formasse e fosse nomeada procuradora do município. Então, a minha carreira ela já estava toda pré-concebida, era só uma questão de tempo, me formar e ser nomeada procuradora do município, né? Numa carreira jurídica, política, toda predestinada. Mas quando eu tive esse encontro, e esse encontro me transformou de dentro para fora, aí eu comecei a questionar outras coisas, né? Eu comecei a questionar meu ambiente de trabalho, para mim já não fazia mais tanto sentido estar num lugar que eu não me sentia tão bem, porque as pessoas eram altivas. Obviamente que eu não estou falando que nem todo o ambiente de trabalho na área do direito é assim. Nós temos colegas aqui que são advogadas, né, que inclusive já compartilharam aqui, mas no que eu estava vivendo naquele momento não era compatível. E eu tomei a decisão da minha vida, que eu queria viver essa parte da espiritualidade de uma forma mais integral. E foi aí que eu conheci essa ONG, Jocum, e eu até às vezes deixava de assistir. Não tem nenhum adolescente aqui, não, né, para eu contar essas coisas, porque senão as mães me pegam na orelha. Mas eu matava aula na faculdade de Direito para assistir aula, né, nessa organização que falava de espiritualidade, de missões, de propósito de vida, e não tinha uma vez que eu não ia assistir essas aulas, que eu não me emocionava, que eu não chorava e falava, é isso, eu quero transformar o mundo através dessa arma que me libertou, né, dessa arma que me trouxe vida em abundância. E foi aí que eu chutei o pau da barraca, a família quase quis morrer comigo, né, larguei o direito, larguei a minha carreira aí jurídica, política, e fui para essa organização e virei a missionária. Nessa organização eu tive o privilégio de morar dentro de comunidades, casas de recuperação, trabalhar com menores infratores, ter o contato com uma realidade que não me pertencia, uma realidade muito diferente da minha. E eu realmente entendi qual que era o significado do amor verdadeiro, que era se doar, né, e transformar a vida das pessoas. Então, eu tive uma vivência, né? As formações que eu comecei a fazer eram todos relacionados ao seminário, nessa área mesmo da espiritualidade, o que, diante de uma sociedade que exige muito a questão de formação, era nada. Teologia para minha família, principalmente, o que é teologia? Teologia não é nada, certo? O que um teólogo faz, sabe, de Bíblia, né? Então, eu estava um pouco à margem, existia um preconceito muito grande, enquanto as minhas amigas estavam indo para os seus mestrados, né, seus doutorados, nas reuniões de família, enquanto se falava, o primo tal tá com uma propaganda na Globo, né, o outro conseguiu um cargo, assim, e falava, e a Lana? A Lana é a hippie louca que gosta de viajar nas palestras dela, né? Então eu fui uma ovelha negra aí por um bom tempo, dentro da minha família, e realmente eu entendia isso como um grande chamado. E nesse processo, eu tive esse contato com essa parte da sexualidade, esse trabalho com as mulheres da rua, com os travestis, e eu tive contato com o tráfico humano. Então, eu decidi que eu iria para a Índia, para a Tailândia, dar um próximo passo para trabalhar com vítimas de tráfico humano, filhas de mães que vendiam as próprias filhas, né, nessas nações, nesses países. Então, eu estava nesse processo aí de de arrumar o passaporte, organizar a documentação, e quando eu estava para dar esse passo, desse passo transcultural, de sair da minha nação, eu tive sinais claros de que era tempo para eu investir na minha família, que eu precisava fazer o caminho de volta. Aí eu posso compartilhar com vocês, eu acredito que Deus me direcionou para isso, Ele falou comigo com relação a isso, me deu uma direção, e um dia a gente pode até marcar aqui para falar exatamente só sobre isso, como que Deus fala, né? Como ouvir Deus, né?
Então, eu tive esse sinal e eu fiz esse caminho de volta. Quando eu fiz esse caminho de volta, eu estava com 30 e poucos anos, 30 anos, e fora do mercado de trabalho, não tinha feito nenhuma graduação além dessa parte da teologia, e eu pensei, como eu vou voltar para esse mundo normal agora, de trabalhar, né, bater cartão e abandonar o que eu vivi tantos anos. Então, eu tive uma crise, uma grande crise. E, bom, eu comecei numa organização que as mulheres aí de Curitiba conhecem, que é a Provopar, que se chama Programa do Voluntariado Paranaense, né? E a Provopar, ela trabalha muito nessa área social, tem cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. E eu falei, bom, já que fiz o caminho de volta, estou morando na casa dos meus pais, eu vou precisar arrumar um emprego que eu entenda que é uma missão, que eu vou poder contribuir na vida das pessoas. E aí eu vi que essa ONG era a ONG mais relevante na minha cidade, que mais alcançava pessoas, que mais produzia frutos, e eu comecei nessa organização como voluntária. Em 2 semanas eu estava já auxiliando a diretoria, e em 3 meses eu assumi a coordenação da Provopar de Foz do Iguaçu. A Provopar, ela tinha uma ligação muito forte política, então imagina, eu de ONG, sonhadora, querendo ser revolucionária, querendo ganhar o mundo, de repente caio, né, numa organização que tinha um cunho político e que existia interesses políticos e que o tempo todo eu precisava sempre estar cuidando, porque as pessoas elas tinham essa parte política muito forte, e como eu tinha parentes na política, elas sempre queriam atingir por uma questão de política. Então, tudo que eu fazia debaixo de muita pressão, não tinha descanso, final de semana eu trabalhava muito, e sempre tentando provar o valor, e essa é uma das coisas ruins, que eu acho que prejudica a nossa saúde, quando a gente precisa firmar o nosso valor. Né? Isso é uma coisa que vai desgastando a gente. Então, nesse momento que eu trabalhei nessa organização, eu comecei a sentir algumas perseguições dentro do trabalho, pessoas que sabotavam os contratos, pessoas que tentavam sabotar o trabalho que eu estava desenvolvendo, e isso começou a trazer um sofrimento psíquico muito grande para mim. E daqui a pouco eu comecei a perceber que minha memória não estava funcionando legal, comecei a sentir dores articulares, comecei a sentir um cansaço crônico, ir para o trabalho já não era prazeroso, produzir no trabalho já era um sacrifício, e foi ficando cada vez mais difícil. Até que um dia, ao acordar, eu senti o meu coração disparando, falta de ar, uma dor que era na alma muito grande, mas acima de tudo, eu senti no meu físico que algo não estava bem. Nesse momento, eu entrei em contato com a nossa querida Marilene, não sei se ela está online, ela é psicóloga. Eu falei, eu estou passando mal, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso ir para o médico. E ela falou, veja bem, vamos entender o que está acontecendo. Olha o que você tem vivido nesse último ano, as pressões que você tem vivido, o seu trabalho que é extremamente estressante, você está com burnout, síndrome de burnout. E eu ignorei, não levei aquilo muito a sério, mas daqui a pouco eu já não conseguia dormir direito, a minha produção caiu muito, minha produtividade caiu muito, e eu cheguei num ponto que eu precisei ir para o médico, e quando o médico me analisou, ele falou, querida, você está no seu último grau de estresse. Se você não parar, o seu corpo vai te parar. E realmente foi isso que aconteceu. Tudo isso progrediu para uma fibromialgia. Quem já teve fibromialgia, ou que tem um parente, sabe o que é isso. É uma dor crônica, um cansaço crônico que você tem praticamente em todas as áreas do teu corpo, né? É difícil dizer onde não dói. Eu me vi uma jovem de 30 anos com dores articulares, praticamente travada em cima de uma cama. E realmente eu tive que ser afastada, né? Tive que ser afastada pelo INSS, tive que ficar em casa porque eu já não conseguia mais produzir. Com isso também começou a vir uma tristeza crônica, depressão por ter essas dores crônicas, e eu experimentei o que era ser uma pessoa sem saúde orgânica e emocional.
Logo eu, uma pessoa que era espiritualizada, que era ativa, que já tinha viajado boa parte do mundo, que já tinha realizado vários projetos, e de repente eu fui para um outro extremo, né, de estar numa cama, né, paralisada, com dores articulares, me sentindo muito mal. Dessa minha jornada de busca pessoal por uma cura, porque eu sabia que, e quando eu estava indo nos médicos, eles me receitavam antibióticos, ansiolíticos, remédios que eram para que eu dormisse. Eu entendia o papel, a importância disso, mas eu sabia que isso não ia resolver o meu problema a longo prazo, certo? Por algum momento foi importante para que eu quimicamente me reorganizasse, mas eu sabia que isso não era o suficiente. E depois de uma oração muito sincera que eu fiz, falei: Deus, me ajuda. Eu preciso descobrir o propósito disso tudo. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre abordagens mais naturais e comecei a estudar sobre naturopatia e comecei a ver sobre os florais, sobre as plantas. Eu confesso para vocês que eu tinha muito preconceito contra essas terapias, porque eu sempre ligava a questão oriental, uma parte mais mística, diferente do que eu acreditava, mas nessa descoberta, né, nesse estudo das coisas naturais, eu comecei a ter uma experiência com Deus mesmo. Eu lembro quando eu fui fazer a minha formação em naturopatia, eu sentia um gozo, uma alegria que vinha de dentro para fora. E eu falava, gente, a sensação é como se eu estivesse dentro de um retiro. E eu tinha aquela impressão, é porque a cura está na natureza. Deus deixou a cura na natureza. Quando eu comecei a estudar aqui algumas flores, por exemplo, uma florzinha que fica isolada, num lugar íngreme, isolada, que não tem contato com nenhuma outra planta, ela é isolada, tem um antídoto para uma pessoa que está passando por solidão. Eu comecei a correlacionar isso. Eu fiquei encantada. Falei, como assim uma plantinha que sobrevive sozinha tem um antídoto que ajuda uma pessoa que está passando por um processo de solidão? Como que uma pessoa sente um cheiro, né? Eu estou falando de aromaterapia, um cheiro de lavanda. E por esse cheiro que ela se sente atraída, eu sei que ela está precisando descansar, está precisando dormir, está precisando relaxar. Então, a gente está muito conectado com a natureza. Existem estudos até de física quântica, né, de que pessoas que têm um quintal e às vezes a pessoa está com uma patologia, quando ela vai olhar na horta dela, às vezes tem uma plantinha que vai ser exatamente resposta para aquilo que ela está passando, que vai ter um antídoto, que vai ter uma propriedade terapêutica. E eu comecei a me apaixonar por isso, entendi que isso era bom e comecei a experimentar essas terapias. Eu comecei a ter as minhas melhoras e comecei a ter a minha cura. Eu recebi a minha cura da fibromialgia, graças a Deus, totalmente curada. E eu falei, bom, algo que foi muito bom para mim, eu preciso dividir e compartilhar com as pessoas. E aí começou a minha jornada nessa área das terapias complementares integrativas. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu não era aquela pessoa natureba, que cuidava de alimentação, que era 100% natureba. Não, pelo contrário, eu fui uma pessoa extremamente relaxada nessa área, mas que em algum momento, numa necessidade, precisou recorrer a isso, teve essa cura, e a partir do momento que eu tive essa cura, eu quis compartilhar com as pessoas, né? Então, aí nasceu esse amor, né? E essa imersão aí na área das terapias complementares integrativas, e graças a Deus eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas a serem empoderadas na sua saúde através das terapias. Mas o mais interessante é o que isso tem a ver com espiritualidade, né? O que a Bíblia ela fala sobre isso, sobre saúde integral, o que a espiritualidade tem a ver? Além dessas pesquisas que a gente já consegue ver que a fé ela tem esse poder mobilizador orgânico, né? Que tem o poder de transformação pessoal de dentro para fora. Como que a Bíblia trata disso, né? E eu comecei a me identificar, e primeiro gostaria de compartilhar algumas coisas relacionadas a mulheres, já que esse grupo é de mulheres. Uma coisa que começou a me chamar muita atenção era como na Bíblia as mulheres eram tratadas. Porque muita gente fala, olha, Lena, a Bíblia ela é machista, né? A Bíblia tem muito preconceito com as mulheres, né?
E, na verdade, a gente precisa ver o contexto histórico, a cosmovisão deles naquela época, que realmente era uma sociedade extremamente machista, assim como a gente consegue ver resquícios de algumas coisas até hoje, mas quando a gente vê a questão dos relacionamentos, como Jesus tratava as mulheres, a gente vê essa doçura e esse cuidado. E como que Jesus e como que essas figuras aí da Bíblia tratavam com relação à saúde integral? O que, que isso pode deixar de exemplo para nós? E aí um exemplo que eu queria citar, por exemplo, é uma passagem que fala sobre Elias, que é uma passagem muito interessante de um profeta que estava tendo problemas. Na verdade, ele era uma pessoa que tinha feito coisas incríveis, tinha tido já conquistas incríveis, mas no momento que ele foi ameaçado de morte por Jezabel, ele estava estafado, ele estava com burnout. Ele já tinha vindo de várias guerras, ele já tinha lutado contra o Baal, o Deus Baal, e ele já tinha feito muita coisa, mas ele estava cansado. Naquele momento, quando vem aquela ameaça para ele, ele fica extremamente cansado, ele fica extremamente desanimado e ele entra num estado de depressão profunda. Por que, que a gente sabe que ele estava com depressão? Porque a primeira coisa que ele fez foi dispensar o servo que estava com ele. Ele falou assim: olha, fica aí que eu vou seguir sozinho. Então, uma das coisas que a gente precisa cuidar sempre é com isolamento. E aí, a gente está no momento de corona, é onde a gente está precisando se isolar, onde os relacionamentos, o abraço, o contato físico a gente perdeu, mas isso aqui, né, da gente estar juntas, estar se conectar com a família, se conectar com as pessoas que a gente ama, isso é muito importante para a nossa saúde mental. Porque uma das coisas que é um risco, que é um tiro no pé, é o isolamento. Então, foi isso que aconteceu com ele. Nesse momento, ele quis se isolar. E no momento que ele começou a se isolar, ele começou a ter ideações suicidas. Como é que a gente sabe disso? Porque logo na passagem que vai contando a história dele, ele fala que em um certo momento ele para e ele pede a morte para Deus. Ele literalmente deita, né, coloca a sua cabeça em cima de uma pedra e ele pede a morte. E aí, nesse momento, olha que interessante, o que, que acontece? Deus envia um anjo, e aí, uma coisa interessante, né? Como em várias passagens fala sobre lugares de cura, né? Que pessoas chegavam até Jesus e Jesus vai, você está curado, né? Mas nesse momento, olha que diferença, o que, que aconteceu ali com esse profeta. Ele chega, ele está com ideação suicida, ele está extremamente depressivo e Deus manda um anjo. E a primeira coisa que o anjo faz, né, além ali de aparecer, ele estava tão apático que ele viu um anjo e ele nem deu atenção. Então, isolamento, apatia, são sinais de que algo não está bem com a gente. E o anjo chegou e foi uma coisa interessante. O que, que ele ofereceu para o profeta? Ele ofereceu o pão. Olha só que importante que tem a importância que tem a alimentação na nossa vida. E é legal porque algumas colegas já falaram aqui sobre saúde, sobre alimentação, sobre estilo de vida, e é isso mesmo, né? Ele poderia falar, levanta e anda, seja curado, poderia, mas uma coisa que ele fez foi dar o pão, né? Foi dar o pão, o nutriente que ele precisava nutrir o corpo, ele precisava realmente com que o organismo dele respondesse àquele estímulo orgânico. Então, saúde integral é a gente cuidar do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa alimentação. Isso é extremamente importante para todas as áreas e para a nossa espiritualidade também. Então, ele vai e oferece o pão. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. E aí, em seguida, ele vai, dorme, descansa, né? Ele precisava descansar, ele precisava do repouso. Então, a gente precisa também cuidar do nosso sono. Quando nós não dormimos direito, isso tem consequência, nós temos percas cognitivas, né? Perca de memória, isso interfere no nosso metabolismo. Então, o sono é uma parte muito importante da nossa vida. Pessoas que trabalham em hospitais, que pegam essas escalas de madrugada, isso é um veneno, isso é prejudicial, né? Por algum motivo, nosso corpo já foi programado para dia e para noite. Nós temos a liberação aí da
da glândula pineal, que é muito importante até para que a gente tenha um bom humor, um bom estilo de vida, um bom relacionamento com as pessoas. Então, anota aí, o sono é uma grande ferramenta de saúde, isso é importante. Então, ele vai, dorme, e depois o anjo entrega o quê, gente? Água, olha que maravilha. Algumas colegas também já falaram sobre a importância da ingestão de água. Então, a gente precisa hidratar. Tem pessoas que chegam às vezes no meu consultório, eu vou fazer o exame da íris, né? Que é um exame que a gente consegue ver a pessoa, todo o organismo dela, e às vezes a pessoa fala assim: olha, eu não tenho memória, não sei o que está acontecendo, e às vezes eu vejo ali que ela não tem hidratação no corpo, ela não toma água. Então, se você não toma água, o cérebro ele precisa da água, ele vai tirar de algum lugar. E da onde que ele vai tirar se ele não encontra? Ele vai tirar da onde estiver. Então, geralmente, ele vai lá no intestino e vai tirar água do intestino, literalmente, a água do intestino, que vai para o encéfalo. Então, a gente precisa nutrir nosso organismo. É impressionante que tudo é água, 70% a 80% do nosso corpo é água, e isso é muito presente na nossa vida. A gente precisa tomar uma água de qualidade, com um bom pH, se a gente quer ter realmente um bom estilo de vida. Então, ele foi nutrido, ele recebeu a hidratação que ele precisava, ele recebeu a água, e aí, logo depois, o que acontece? Aí vem Deus. E vem Deus fazer uma psicoterapia com o profeta, né? E Deus, com certeza, já sabia de tudo que estava se acontecendo com ele, que estava passando com ele, mas Deus começa a fazer perguntas. Elias, né? O que está acontecendo? E ele começa a falar, colocar para fora. Então, queridas amigas, o falar é terapêutico. Olha só, essa terapia a gente adora, né? Porque se você for comparar o homem com as mulheres falam muito mais. E tem um artigo que eu amei ler, que fala o seguinte, que estar com as amigas uma vez na semana previne doenças psicossomáticas. Olha só, o fato de você estar uma vez por semana com as suas amigas, aquelas amigas que você dá risada, aquelas amigas que você compartilha da vida, né? O índice de você ficar doente, a probabilidade de você ficar doente fica lá embaixo, comparado com pessoas que não têm contato com seus amigos. Olha que coisa incrível! Isso tem a ver com a nossa natureza, com algo que Deus colocou na gente. Nós não somos felizes, inteiros, sozinhos. Nós conseguimos crescer um nos outros, compartilhando, amando, se ajudando, e o próprio Deus, ele nunca foi sozinho, ele sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. E tem uma palavra que eu amo, que fala: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Isso não quer dizer que Deus não está com a gente quando a gente está sozinho. Tem uma outra passagem que fala: entre no seu quarto, feche a sua porta, eu que estou em secreto, vou ouvir a sua oração. Mas eu penso que quando ele fala em 2 ou 3 reunidos no nome, ele está falando sobre a questão da unidade, do compartilhar, das inter-relações humanas, porque ele mesmo nunca foi só, ele foi Pai, ele foi Filho, ele foi Espírito, e ele ensina a gente esse compartilhar. Então é importante, a gente ter pessoas na nossa vida, amigos queridos, amigas queridas, que a gente possa compartilhar da vida. E em alguns momentos também, se você entende que tem uma necessidade de algo a mais, também tem profissionais, terapeutas, psicólogos, profissionais da área de saúde mental, que também vão te ajudar, São pessoas que vão te ouvir, são pessoas que vão te conduzir, mas é impressionante como na Bíblia a gente consegue ver. E aí Jesus vem, e faz uma psicoterapia aí com o profeta. E assim que ele consegue externar, falar tudo, ele tem o encorajamento que ele precisa, e ele se levanta e segue para sua missão. E ele conclui a missão que ele tinha de forma muito eficaz. Então, isso também fala um pouquinho sobre algumas estações da nossa vida, Tem momentos da nossa vida em que a gente pode estar mais vulneráveis, tanto na questão orgânica, quanto na questão emocional. Eu contei para vocês um momento da minha vida muito difícil, na verdade foi o pior momento da minha vida, eu achei que era destruição, eu estava no fundo do meu poço, e foi muito bonito me redescobrir no fundo do meu poço, porque o fundo do meu poço
me deu a maior arma de empoderamento para as pessoas, que é a minha profissão de terapeuta. Eu consegui a minha cura e hoje eu consigo compartilhar isso com outras pessoas. Eu gosto muito daquela analogia das pérolas, né? Que é bem clichê, mas, gente, não tem coisa melhor para ilustrar, né? Aquela areia que entra na concha, que vai machucando aquela concha, em um certo momento ela entra e se forma uma grande pérola, né? Essa é a questão da resiliência, da ressignificação. Então, quando eu olho hoje, né, para a minha patologia, para a doença que eu tive, para os 2 anos de deserto em cima de uma cama, hoje eu agradeço, tenho gratidão, porque através disso eu encontrei essa arma de libertação e de empoderamento para outras pessoas, para mim e para outras pessoas. E isso é lindo, né? Eclesiastes 3 fala que existe tempo para todas as coisas. Lá fala assim, tempo de matar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Isso quer dizer algo para nós, que a nossa vida é uma vida de ciclos. Né? Nossa vida é uma vida de ciclos. Nós estamos vivendo um tempo de deixar de abraçar. Mas eu tenho certeza que esse tempo de deixar de abraçar tem muitos ensinamentos. Com certeza daremos muito mais valor, para algumas coisas, para as pessoas, para os amigos, e isso também é saúde emocional. Quando Jesus ele tratava com as mulheres, quando ele tinha esse relacionamento com elas, ele sempre ia na raiz dos problemas. E aí eu já quero começar a a caminhar para o fim. A gente tem até que quantos minutos aí? Só para eu poder ter uma noção, Marina. A gente vai te dar uma colher de chá. Vocês querem que pare, meninas, ou pode continuar mais um pouquinho? Acho que elas estão gostando, viu, Alana? Só para a Vamos gente não por. estender muito, acho que Tá. mais uns 2 minutinhos, Marina. Olha lá, pode continuar, continua, continua. Então, acho que mais uns 2 minutinhos, você finaliza? Ok. Então, uma coisa, os passos para a gente ter saúde emocional, saúde integral, primeira coisa, fazer as pazes com a nossa história. Isso é importante. Jesus, quando chega para a mulher do poço, ele chega a ele primeiro que uma sociedade machista, ele, como judeu, ele não poderia conversar com aquela mulher. Ele olha para ela, começa um diálogo nela e ele vai na raiz do problema. Uma conversa muito doce, né? Ele pergunta: cadê o seu marido? E aquela mulher era uma mulher que estava, ela era carente, era uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos. Tem pessoas que falam que ela era uma profissional do sexo, que provavelmente ela era uma prostituta, uma pessoa de má fama. E Jesus vai com todo carinho, né, todo respeito, mas ele vai lá e é certeiro, e ele vai lá na raiz do problema, ele vai na ferida. Onde está o seu marido? E aí ela percebeu que ele era que de fato ele era alguém que ela tinha que se prostrar, porque ele conheceu o profundo do coração dela, as mazelas dela, né? A dor da alma dela era relacionamento. Ela não tinha marido, ela tinha tido vários, né? Então, ir para os enfrentamentos é importante, ir para a raiz do problema, fazer as pazes com a nossa história. Você foi abusada sexualmente, você foi roubada de alguma forma nas suas emoções, você teve um trauma, você se separou, você viveu algo difícil na sua infância, você precisa ir para o enfrentamento. A Lana já passou, o que ficou vai para trás, ok. Mas às vezes isso fica reverberando na sua vida. E tudo que você precisa é realmente ir para a resolução. Né? Tem tantas mulheres que às vezes estão travadas em tantas áreas, isso tem a ver com travas antigas. Isso é saúde integral. Isso é espiritualidade. Cuidar do corpo e das emoções, né? Alimentação, isso é importante, como a gente já falou. Né? O quarto passo, contar com outras pessoas na caminhada, que foi o que a gente falou sobre essa importância do compartilhar, isso é muito importante. E por último, ter fé e se conectar com Deus, porque mais do que nunca já é comprovado que isso nos ajuda a nível orgânico. Um momento de estresse, de ansiedade, pode liberar até 72 tipos de ácidos prejudiciais no teu organismo, né? E a Bíblia já falava: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Meninas, é tanta coisa linda que eu gostaria de compartilhar, gostaria de fazer uma dinâmica aqui com vocês, mas é pouco tempo. Me desculpa, porque eu não consigo administrar pouco tempo, né? A pessoa fala demais. Mas o meu desejo, o meu coração é que vocês possam ser plenas nas suas emoções, né, na sua parte orgânica e na sua espiritualidade. A gente precisa desmistificar. Todas as pessoas que têm problema de se ligar ou de acreditar em Deus são pessoas que foram roubadas na sua paternidade, tiveram mais. Alana, Oi, Alana, oi. você foi autorizada a fazer a dinâmica, viu? Então vamos fazer agora, tá? Pessoas, meninas, pessoas que não tiveram carinho do pai, palavras de afirmação, que não foram firmadas como deveriam pelos seus pais, são pessoas que vão ter dificuldade de acreditar em Deus. Aí você pode falar, Alana, mas eu não tive um pai presente e eu acredito em Deus. Tem pessoas que conseguem acreditar, mas muitas vezes não se sentem cuidadas, não se sentem abraçadas. Parece que Deus se importa com todo mundo, mas com ela parece que não é contemplada. Então, são coisas que têm raiz lá atrás, lá na sua infância. Né? E é uma questão importante. Deus é o maior interessado em te desbloquear nessa área. Certo? Para que você tenha uma vida abundante. Pessoas também que tiveram problemas com lideranças, né, com um professor abusivo, né, com uma pessoa que tinha um papel importante de autoridade e que te roubou de alguma forma, essas pessoas também vão distorcer a espiritualidade na sua vida. Às vezes você nem entende porque você tem dificuldade de falar, Lana, eu não consigo acreditar, eu não consigo me conectar, eu não consigo, entende? Então, são raízes emocionais, são raízes que às vezes estão ali, tá bom? Mas eu oro para que você possa, né, que hoje a gente consiga pelo menos colocar uma sementinha para que você acredite que é possível transbordar, é possível ter saúde emocional, é possível você ter saúde orgânica e é possível ser plena na sua espiritualidade. Porque se a gente não cuida de todas essas áreas, sempre fica um buraco. E quando fica um buraco, a gente não fica bem. Vamos fazer então a dinâmica? Ok. Então, para fazer essa dinâmica, vai ter dois tipos de pessoas que podem ter dificuldade de atingir o propósito dessa dinâmica. Pessoas que foram tolhidas na sua imaginação, tá? Aquela criança que às vezes mostrava um desenho ou uma coisa criativa e elas foram tolhidas, tá? Essas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de imaginar, de projetar, porque a gente vai trabalhar com a projeção, com a mente, com a imaginação, tá? E o outro tipo de pessoas que pode ter dificuldade de fazer essa dinâmica são pessoas que têm aquela parte do controle muito forte. Não vou dar o meu controle para outra pessoa. Eu não sei o que ela vai fazer, então eu não me rendo. Então eu quero pedir um voto de confiança de você, se você é essa pessoa que tem o controle, se você é essa pessoa que na sua vida talvez você precisou tomar as rédeas da sua vida, né? Porque pessoas te traíram. Eu peço um voto de confiança para que você confie nesse processo e eu quero muito que a gente possa ter uma experiência. O cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que não é. É por isso que quando a gente assiste um filme de drama, a gente se emociona, a gente chora, a gente libera hormônio de estresse, cortisol, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar. Então, se o cérebro não sabe diferenciar, né, para o bem e para o mal, então a gente pode usar isso para o bem. É por isso que eu gosto muito da reprogramação neurolinguística, porque justamente a gente se apropria desse benefício. Então, vamos lá, gente? Eu quero fazer uma oração antes, mas eu quero pedir para que você feche os seus olhos, tá? Feche os seus olhos. Isso. Isso, confia. Feche os seus olhos. Eu vou pedir para que você respire bem fundo. Isso. Respira. Isso. Começa a respirar bem profundo e começa a sentir os benefícios dessa respiração no teu organismo. Quando a gente respira, a gente oxigena o nosso corpo. Isso, respira fundo. Isso, você percebe que cada vez que você respira, uma sensação de tranquilidade, de paz, de relaxamento.
Isso, continua respirando. Enquanto você respira, eu vou fazer uma oração bem especial por você agora. Deus, eu oro para que cada pessoa que está aqui conectada agora, com os seus olhos fechados, possa receber um toque especial nessa noite. Nós estamos abrindo os olhos de fora, nós estamos fechando agora os olhos de fora para abrir os olhos de dentro. Respira. Isso. Você consegue perceber que quanto mais você respira, um relaxamento. Isso, relaxando. E esse relaxamento é muito bom. Eu vou pedir agora para que você entre agora num corredor. Isso, num corredor com muitas portas. Projeta aí na sua mente. Imagine agora na sua mente. Você entrando num corredor com muitas portas. Isso, tem porta à direita, tem porta à esquerda, andando. Isso, cada vez que você anda nesse corredor, uma sensação de tranquilidade, de paz. Lembrando que você está num ambiente totalmente seguro, né, com pessoas de confiança. Isso, querida. Entre agora na porta que está à sua direita. Isso. Pode entrar. Algumas pessoas podem apresentar um pouquinho de dificuldade, mas eu vou pedir, vá com fé, vá com toda a sua força e abra esta porta. Isso. Agora eu quero que você veja um lugar muito especial. É um lugar bonito, é um lugar que você mesma escolheu. Algumas pessoas escolheram praia, outras um lugar verde, outras até visualizaram um céu. Cada uma escolhe um lugar que é especial para si. Pode ser um lugar cercado com a natureza. Isso, continua respirando. A boa notícia é que eu tenho um bom presente para você nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Isso. Hoje foi um dia programado especialmente para você. E eu quero que nesse lugar tão bonito que você escolheu, tenha uma grande poltrona muito confortável. Isso, uma grande poltrona confortável. Eu quero que você se sente nessa poltrona. Isso, porque eu quero apresentar alguém muito especial para você. Mas antes de eu apresentar essa pessoa especial para você, eu quero fazer uma segunda oração. Deus, eu oro para que o Senhor use essa terapia, essa dinâmica, para trazer algo muito especial. Senhor, eu peço uma cura restauradora para minha irmã, que está aí ouvindo com toda a concentração, com o coração aberto para receber. Eu oro, porque eu acredito no poder que o Senhor tem de entrar no nosso corpo, na nossa psique, no nosso organismo. Então, eu integro a ciência com a espiritualidade para trazer uma restauração para a vida da minha irmã. Então, nesse momento, eu quero que você sente nessa poltrona de forma muito confortável. E eu vou pedir para alguém muito especial entrar neste lugar. Eu quero que você comece a visualizar, porque a pessoa que você está vendo é uma pequena criança. Isso. E essa criança você sabe muito bem quem é. Essa criança é você. Se você olhar bem para ela, algumas pessoas vão olhar e vão ver que ela está um pouco assustada. Outras podem ver a sua criança tristes e outras talvez até tranquilas. Eu quero que você olhe bem para essa criança. Essa criança é a sua história, é suas dores, é os seus traumas, é suas mazelas. Eu peço para que você agora, nesse momento, se você vê que a sua criança está triste, assustada, agoniada, eu quero pedir para que você acolha ela nesse momento. Abrace a sua criança. Porque a partir do momento que você abraça ela, você faz as pazes com a sua história. Eu preciso que você fale algumas coisas para ela. Sim, você precisa falar algumas coisas para ela. Fala para ela que agora ela está segura, que dentro do seu abraço ela está segura e que sim,
Vocês passaram muitas coisas difíceis. Vocês passaram por muitos obstáculos, por muitas dificuldades. Mas até aqui, o Senhor as ajudou. Isso. Abraça ela, acolha ela e fala para ela que tudo vai ficar bem. Você precisa dizer para ela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que existe um propósito para todas as coisas. Até aquelas coisas mais difíceis, mais doloridas, os abandonos, as rejeições, os momentos difíceis, também vão cooperar para que a sua missão de vida possa ser concretizada. Através das suas dificuldades, pessoas receberão cura, restauração e resignificação. Isso, abraça sua criança interior até fazer com que ela se sinta plenamente segura. Faça as pazes com a sua história. Agora, eu vou trazer um baú bem importante aqui na sua frente, em frente da sua criança interior, na sua frente. E esse baú é o lugar certo para você tirar dentro de você tudo aquilo que você não carregar, não quer mais carregar. Talvez o que você não quer mais carregar é aquela ansiedade que te rouba, é aquela tristeza ou aquela apreensão para as coisas. Talvez o que te segura é uma mágoa com alguém que te feriu, que te roubou. Então, nesse momento, eu quero te desafiar a você colocar, pelo poder da sua mente agora, dessa dinâmica, coloque a mão dentro de você e tire agora toda a ansiedade. E eu quero que você dê uma cor para essa ansiedade. Isso, dê uma cor. Coloque a mão dentro de você, pegue com todas as suas forças e arremesse com todas as suas forças dentro do baú. A boa notícia é que até o final dessa dinâmica, isso não estará mais com você. Isso. Nesse momento, coloque a mão e tire tudo aquilo que tem te roubado o prazer de viver, tudo aquilo que é impedimento, autossabotação, dê cores, dê cor para autossabotação, dê cor para tristeza, dê cor para falta de perdão, dê cor para incredulidade, dê cor para ausência, ausência espiritual, isso, incredulidade, isso, dá cor. Pegue dentro de você e jogue com todas as suas forças. Isso. E tem mais. Nesse momento você vai poder colocar a mão dentro de você e tirar aquilo que te incomoda muito. Isso. É esse o momento, essa oportunidade, porque esse baú vai embora. Isso, nós estamos fazendo isso profeticamente. Isso, coloque a mão dentro de você, arranque tudo aquilo que você não quer mais carregar dentro de si e jogue com todas as suas forças, acreditando, crendo, tendo fé, que esse é o momento de novidade de vida. Isso, querida. Esse é um tempo de novidade de vida para você. Chega. Tem momentos que a gente precisa dizer chega. Nesse momento, você vai tomar conta da sua própria vida, com auxílio de um ser superior que está o tempo todo ali, de braços abertos, para te ajudar. Isso, eu quero que você saiba que você não está sozinha nesse processo. E nesse momento, eu quero que você comece a sentir, trazer à memória aquilo que dá esperança e sentir a presença de Deus. Isso. Algumas pessoas vão como sentir alguma brisa, outras vão ver como uma luz, uma presença suave, outras vão sentir uma alegria que vem de dentro para fora. Isso. Eu oro para que a própria presença de Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus esteja aí com você. Isso, no teu inconsciente aí, nesse lugar onde você está agora, e que ele entre nesse lugar para que você entenda que você nunca está sozinha. Você nunca esteve e você não está sozinha. Isso, você precisa saber que Jesus já levou sobre si todas as coisas. Você só precisa se apropriar das verdades dele. E é isso.
eu quero que você veja essa mesma presença que pode ter te abraçado agora, levando esse baú embora. Isso, levando, levando. Algumas pessoas vão ver ele sumindo no céu. Você vai poder acompanhar o baú sumindo no céu. Isso, ok. E agora, nesse momento, eu oro e peço para que você abrace agora a sua criança interior e você vai vendo que ela vai diminuindo, diminuindo, até ficar muito pequenininha e entrar dentro de você. Quando você chora, quando você se preocupa, quando você se desespera, quando você tem dor, quando você sente a rejeição, é a sua criança interior falando que tem algo que não está resolvido. Mas agora ela está acolhida, ela está amada, acolhida por você. E toda vez que você sentir que a tua criança interior quer se manifestar, você vai declarar para ela que você tem um pai que te ama e que te cuida e que te orienta em todas as coisas. Isso, se abrace, se acolha, até que a criança interior esteja totalmente desaparecida dentro de você. Isso, muito bem. Respira, continua respirando. Eu vou pedir para que você volte agora, levante dessa poltrona, volte para o corredor. Isso, pode abrir o corredor. Isso, e volte. Vai passando por uma porta, por outra. Cada porta que você passa, uma sensação de tranquilidade, de paz, de leveza, com a certeza de que você acolheu a sua criança e de que você vai ter novidade de vida. Isso, novidade de vida. Existe uma novidade de vida para você. Existe saúde integral para você. E agora você pode contar com a ajuda do seu pai para todo o movimento que você for fazer. Isso, respira, abre os olhos. Isso, respira. Isso. Muito bem. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser plenas e integrais na presença de Deus, e que vocês possam ser transbordantes mesmo nas emoções, na tua saúde física e na sua espiritualidade. Amém.